Oi, gente, a minha internet me deixou na mão aqui. Desculpa aí. Deixa eu admitir todo mundo aqui de novo. Então, as propagandas de político passando. Vai começar essas musiquinhas nojentas. Misericórdia. Eles querem que a gente vota por lavagem cerebral, né? Passe cantando o número deles para lá e para cá. Tá faltando gente aqui. Tinha uns 13, agora só tem 9. Sim mesmo, professor, as pessoas não se Vamos retomando então. Como eu estava dizendo, nós vamos agora para o segundo estágio, que é a fé mítica literal, que é dos 7 aos 12 anos. Nessa idade, já está pré-adolescente, né? 12 anos, mas vamos começar ali pelos 7. As crianças, elas já começam a desenvolver uma questão um pouco mais lógica a respeito do universo. Ela consegue entender que quando se diz, por exemplo, céu e inferno, não é esse céu azul que a gente vê. Porque é tão interessante quando uma criança começa a... Desde pequena ela sabe que existe céu, que o papai do céu mora no céu, quando o vovô morreu ele foi para o céu. Aí, de repente, ele vê um desenho animado ou um filme que o foguete ultrapassa o azul, ultrapassa a nuvem e vai para o espaço. E aí vem aquela pergunta, né? Ué, mas onde que é o céu? E aí a gente tem que começar a explicar para a criança que esse conceito de céu é um conceito abstrato. Não é ali sentadinho na nuvem, tocando uma harpa. E que o inferno também não é um buraco que você vai cavar aqui, que você vai chegar no inferno, como muita criança achava. Então, a partir dessa fé mítica literal, as crianças, as pessoas já começam a entender que Deus é uma perspectiva, é um ser abstrato e que envolve esforço e intenção da gente entender quem é Deus, se comunicar com Ele, ter uma vida com Ele. Nesse tipo de fé também, existe aquele pensamento de mundo justo que eu conversei com vocês. Lembra que a gente falou sobre a crença no mundo justo? Foi com essa turma que não, desculpa. Crença no mundo justo é um conceito que a gente vê em psicologia social, mas aqui eu posso adiantar o seguinte: as pessoas que estão nessa fé mítica literal, elas acreditam que Deus é justo e as pessoas têm o que elas merecem. Então, se eu sou bom, eu tenho coisas boas, eu recebo coisas boas. E se eu for mal, se eu for desonesto, se eu cometer um crime, se eu cometer um pecado, eu vou receber o castigo porque eu fiz o errado. Então, olha só, algumas pessoas, inclusive, começam a questionar a existência de Deus quando elas passam por provação, quando elas passam por uma situação problema. Se a fé dessa pessoa se encontra nesse nível 2, mítica literal, onde ela acha que se eu for boa, se eu for honesta, se eu fizer todos os mandamentos direitinho, Deus vai me abençoar. Aí tem um câncer na família. Alguém da família é assaltado e assassinado. Essa pessoa vai começar a brigar com Deus. Como assim? Eu fiz tudo certinho. Como que acontece uma coisa dessa? Como que o senhor permite uma coisa dessa? Vai se sentindo direito ainda de cobrar. Por quê? Porque a fé dessa pessoa, ainda é limitada no sentido de que Deus é justo, então se eu andar certinho eu recebo só o bem.
Ah, e fulano, quando aconteceu o mal com fulano, alguém lá na casa dele estava em pecado. Por isso que aconteceu esse mal lá na casa dele. Então, essa fé ainda é bem infantil, ainda é uma fé rasa, tá? Que a gente costuma chamar de fé ainda bem inicial. Inclusive, gente, quando eu estava com o Pedro doente, eu contei para vocês a história do Pedro, não contei? Eu contei a história do Pedro para essa turma? Ah, essa turma ainda não conhece a história do Pedro, vocês vão conhecer em Ser Psicólogo 3, espera lá. Então, eu conto essa história. É porque eu passei um sufoco com meu filho doente. Aí, uma pessoa que tem esse tipo de fé veio me questionar e perguntar para mim: quem estava em pecado? Eu ou meu marido? Para o meu filho estar doente daquele jeito, alguém estava em pecado. Então, Você se assim, questionou, Tati? hã? Você se questionou? Alguém me questionou. Não, eu não me questionei. Não, você não. Não, mas Entendi. alguém veio me questionar. E o pior de tudo, Anderson, a gente tem que ter paciência com quem tem esse tipo de fé. Porque a vontade que a gente tem é de... Eu Nossa, sei, tem sim. lógica não. A gente sofrendo com filho na UTI e ter que escutar um trem desse. Mas, como que eu posso fazer? A pessoa não cresceu a fé dela é rasinha, então eu não vou acabar com a fé dela, não. Não vou chutar o altar dela, não. Eu vou, tadinha, deixa ela. Tem quem sabe ela desenvolve, mas eu não posso cobrar dela muito mais do que isso, porque o raciocínio dela não deu conta, né? Bom, tem gente que cresce, tem gente que se desenvolve, porque nós estamos falando, gente, eu acabei de dar o exemplo de uma pessoa adulta, de igreja há muitos anos, que a gente pensa assim, nossa, tem que ter uma fé bem desenvolvida, né? Não é questão de idade, nem de tempo de religião. É uma questão mesmo de capacidade cognitiva, tá? Então, tem gente que estaciona, igual o Padre Vôlei falou, que estaciona lá na fé número 1, que é a intuitiva projetiva. Tem gente que estaciona nessa 2 aqui, que é a fé mítica literal. Vamos para o estágio 3, porque tem gente que consegue evoluir. Como que é a fé de um indivíduo que é adolescente ou além da adolescência? Jovem, adulto, tem muita gente que alcança o estágio número 3. É chamado de fé sintética ou também é chamado de fé convencional, que muitas pessoas conseguem alcançar. Que tipo de fé é essa? É aquela fé que a pessoa se identifica com a religião que ela segue. Ela busca um relacionamento íntimo com esse ser espiritual. Ela quer ter uma experiência espiritual, uma experiência própria. E ela vai em busca dessa experiência. Então, essas pessoas têm condição de ter um pensamento mais abstrato. Essas pessoas são capazes de ter compromisso, né, de se comprometer a fazer uma busca. Não necessariamente nós estamos falando de compromisso com uma instituição religiosa, com uma igreja, mas essa pessoa tem um compromisso com Deus, com a religião que ela tem. E ela busca essa relação íntima com muita força. E acontece dela alcançar essa relação. Ela tem uma intimidade tão grande com Deus, e aí ela conversa com Deus, e ela tem um problema, ela resolve diante de Deus, ela precisa de uma ajuda, ela ora e ainda fala, é porque eu perguntei, Deus mandou eu fazer assim, e é porque eu vou fazer assim, porque tá falando que Deus falou no meu coração. Já ouviu gente falar desse jeito? Deus falou no meu coração, então eu vou fazer assim. Não, eu não tô, meu coração está pedindo, isso não é de Deus, não vou fazer, não. Esse tipo de fé é a fé sintética convencional, que o indivíduo alcança não por causa do outro, não é por causa do pai e da mãe, não é porque aprendeu na igreja só, é porque ele tem uma experiência pessoal com Deus, com o ser a quem ele chama de divino. Ok? Essa é a fé. Algumas pessoas conseguem alcançar, mas não são todas, não. Mas tem gente que vai além ainda dessa fé, que vai para o estágio 4,
que é a fé... Professora, Oi, Roberto. eu achei muito interessante quando estava lendo aqui sobre a fé sintética, ela, além dela estar bem relacionada a essa fase, né, do adolescente, do adulto, jovem, como nós estamos estudando, Sim. mas assim, o ambiente social, né, vamos dizer, o ambiente externo a essa pessoa, eu percebo que isso é uma tendência muito grande nos nossos dias e eu tenho a impressão que é uma tendência que só vai ser crescente, principalmente por dois pontos que o autor coloca aqui, que é a questão da busca por identidade. Há uma busca, é um período que está buscando identidade e a desenvolvimento, a expressão de fé ajuda nessa busca de identidade, né? E a busca por uma experiência pessoal. Está buscando, se eu quero ter minha própria experiência em várias outras áreas da vida, e passa pela fé. E nós estamos falando num período que tem muitas informações, né? Há muita informação. Eu vi aquela conversa sua aí com o Anderson, falando sobre que os jovens de hoje, né, são bem diferentes da nossa geração, e algumas coisas conseguiram superar. Sim. Eu acho que na questão da fé também, sabe? Então, e é esse povo que vai vir para nós, né, para nós atendermos. Com certeza. E aqui no livro está falando que 50% dos adultos permanecem nessa fé. 50% vai permanecer na fé sintética convencional. Não vão evoluir. Porque os outros estágios, eles são estágios bem mais avançados. Vamos lá falar sobre eles? O estágio 4, ele tem o nome de fé individual reflexiva. Como que é essa fé? Geralmente é na segunda década de vida, com 20 anos em diante, que a pessoa pode atingir esse tipo de fé. É que os adultos que alcançam esse tipo de fé, eles vão examinar a sua fé de uma maneira bem criteriosa e vão assumir as suas próprias crenças, independente de qualquer autoridade, independente de qualquer norma social. Vou dar um exemplo. Aqui, independente se você foi criado em determinada religião, talvez você vá em busca, ali na fé número 3, você não está em busca de identidade? Tem gente que talvez não teve uma experiência com Deus, uma experiência espiritual, na fé, na religião que os pais o criaram. E aí ele vai procurar outras, vai em outras religiões, em outros ambientes, para poder procurar essa experiência. E aí é quando, talvez, os pais que são de determinada religião, os avós, a família inteira de determinada religião, e aí nessa fé número 4, a pessoa muda de religião, independente da família debater, da família criticar, essa pessoa vai para outra religião com certeza de que aquele é o lugar dele. Ele se encontrou, ele tem uma experiência, ele assume a sua própria crença, independente do que a família ensinou ou a família gostaria que ele tivesse. É diferente, gente, eu tenho que frisar aqui que adolescente tem mania de fazer isso. Mania é uma palavra ruim. Acontece de adolescente fazer isso. De, às vezes, por causa do contexto de rebeldia, de desafiar, e eu não quero mais ir na igreja de vocês. Quem falou que é a certa? Eu vou em outra. Então, adolescente tem essa crise religiosa mesmo. Só que ele não se resolve. Nem sempre ele se resolve. Então, nós estamos falando de uma maneira mais madura, não é aquela maneira desafiadora. Não acredito no que vocês estão falando, não, vou procurar outra. Não, é individual. A pessoa não alcançou aquilo que ela procura e ela alcança em outro lugar e ela tem coragem de assumir aquilo ali. Então, mesmo que a família não goste, mesmo que a família seja contra, agora já se é adulto, não tem que obedecer exatamente às regras que a família sempre impôs. Então, essa pessoa assume a própria crença, independente de uma norma externa, independente de uma autoridade, certo? E a fé do estágio número 5, que é da meia-idade para frente, é chamada de fé conjuntiva. O que tipo de fé que é essa?
Por que é da meia-idade para frente? Porque pessoas na meia-idade, elas já passaram por muitas contradições, já passaram por muitas situações, conflitos. Às vezes, essa pessoa, então, ela consegue pensar que a morte está mais perto do que se imagina, porque quando a gente chegar lá no capítulo da idade intermediária, gente, esse livro, eu já falei isso para vocês, vou repetir, ele é meio deprimente, assim, sabe? A gente nasce, é criança, bonitinho demais, depois terceira infância, aí adolescente, jovem, nós estamos aqui falando do auge. Quando chegar ali na meia-idade, sabe por que chama adulto meia-idade? Porque chegou no meio do caminho. Da agora para frente, é ladeira abaixo. Meu Deus. Eu tô brincando com vocês. Por que chama meia-idade? Porque antes não se vivia 100 anos. Hoje se vive 100 anos. Algumas pessoas têm expectativa de 90, 100 anos. Então, a gente fala que é adulto meia-idade porque ele está ali, ó, nos 45, 50. Então, ele chegou no meio do caminho. Isso significa que ele vai vislumbrar uma possibilidade de fim de vida. A vida está muito mais próxima do fim para mim do que para vocês que são jovens. Isso é óbvio. Isso é um raciocínio lógico. Então, o que o indivíduo de meia idade faz? Ele começa a fazer um balanço da sua vida. Ele começa a perceber o que ele conseguiu alcançar de objetivo, o que ele não conseguiu. Então, se ele já tem essa visão de morte mais perto, ele vai começar a ter um pensamento mais profundo do que ele quer fazer com a vida dele. Onde que eu vou parar se eu continuar minha vida do jeito que tá? Então agora eu não sou jovem mais do oba-oba, que estou longe da época de morrer. É literalmente assim, tem muita gente que fala, eu sou jovem, vou curtir, vou viver. Depois, quando estiver mais perto de morrer, eu vou para a igreja. Apesar de que a gente sabe que tem muita gente que morre jovem, né? No oba-oba, inclusive. Mas tem muita gente que tem esse discurso. Que tipo de fé que é essa? É a fé lá pequenininha do Deus justo, a mítica literal. Vai resolver fazer o que é bom só quando for meia-idade. Só que quando se chega na meia-idade, a gente pode alcançar a fé conjuntiva, que é adquirir um entendimento mais profundo e a gente talvez se satisfaça não somente em satisfazer as nossas próprias vontades, mas a gente também pode se sacrificar pelo outro. A gente consegue se sacrificar pelo outro. Isso é fé conjuntiva. Ficou claro? Como é que é o nome? Professora, se ele chega nessa idade aí, se ele consegue elaborar bem, ter uma cabeça assim coerente, ele... Você desligou seu microfone. Então, mas assim, Aí. quando a pessoa chega na meia-idade, um pouquinho mais da meia-idade, ele tem uma cabeça boa, coerente, ele resolve... De novo você sumiu. Bem na mesma hora. Então, deixa, está acontecendo Aí, alguma voltou. coisa aqui. Estão ouvindo agora, não? Aham. Voltou, né? Voltou. Então, vou repetir pela última vez, vamos ver se vai dar certo agora. Quando a pessoa tem um pensamento mais coerente... Um pouco mais da meia-idade. Isso. Aí ele faz psicologia. Tá certo, Roberto. Aí ele vai fazer psicologia. Entendi. O último estágio de fé é o estágio número 6, que geralmente é na velhice, é chamado de fé universalizante. Essa categoria é muito rara, muito rara. O Fowler colocou aqui nesse estágio de fé líderes religiosos. Ele colocou aqui
o Martin Luther King, ele colocou Mahatma Gandhi e ele colocou a Madre Teresa. Por quê? Porque é o tipo de fé que a pessoa tem um compromisso tão grande com a sua fé que ele se torna um mártir. Embora ele ama a sua vida, ele não se apega à sua vida. Ele doa a sua vida em função, em razão de outras pessoas, em razão do serviço religioso, em razão da fé que ele tem. Para ele, para esse tipo de pessoa, é mais importante o outro, alcançar o coração do outro, do que cuidar de si mesmo, das próprias coisas. Então, é um tipo de fé bem mais profunda, difícil de alcançar, que poucas pessoas conseguiram se estabelecer nesse último estágio de fé. Ok? Então, o Fowler foi um dos primeiros pesquisadores que provocou muito impacto quando ele trouxe essa teoria de fé. Ele foi muito criticado, é óbvio que existem muitas críticas a respeito dessa teoria de desenvolvimento da fé. Os críticos principalmente falam como que é possível, né, estabelecer esse tipo de critério, como que coloca a pessoa encaixadinha em cada estágio. É óbvio que ele fez questionários, ele fez entrevistas, ele teve os seus critérios, mas isso foi muito criticado. Algumas dessas críticas foram importantes, mas a gente sabe que a teoria de Fowler, de James Fowler, se estabeleceu. Assim como a de Colbert teve crítica e estabeleceu-se, a de Fowler também teve crítica e se estabeleceu. Aí fica a gente está num quadro chamado Pesquisa em Ação, né, gente? Então, depois a gente falar sobre os tipos de fé, eu tenho uma pergunta aqui do livro para fazer para vocês refletirem, não preciso de vocês externalizarem. Você se enquadra em qual tipo de fé? Ou você gostaria de alcançar qual tipo de fé? Você está em qual e quer alcançar qual, né? A fé em Deus é necessária para ser uma pessoa religiosa? Também é uma reflexão que essa pesquisa deixa para a gente pensar um pouquinho. Tá legal? Bom, continuando aqui no nosso conteúdo, nós temos que falar agora o último tópico sobre a vida do adulto jovem, que é a transição que existe entre a adolescência, que eu só fazia o quê? Estudava, a maioria só estuda, né? E agora existe educação e trabalho, ou seja, faculdade e mundo do trabalho ao mesmo tempo. E aí, como que é isso? A faculdade, ela é considerada um caminho cada vez mais importante na vida do jovem, e tem algumas pesquisas aqui de que a grande parte dos cursos universitários, eles estão completos, eles estão preenchidos por adultos jovens, né? A grande maioria quer fazer uma faculdade, quer se encontrar em alguma profissão, em algum caminho, né? Então, os cursos universitários, realmente, eles têm as suas matrículas crescendo cada vez mais, e as universidades estão fazendo o que podem para alcançar essas pessoas, porque a gente sabe que até o nível socioeconômico não tem sido um empecilho. Existem faculdades, inclusive públicas, faculdades que oferecem bolsa. E a respeito de gênero, a gente sabe que antes o nível do do ensino superior, o terceiro grau, só era para os homens, mas hoje a gente percebe que as mulheres ganharam espaço e as matrículas têm batido recordes todo ano, e as mulheres estão constituindo agora um percentual maior do que os homens nas faculdades. Então, há uma inversão de que antes não existia mulher, agora existem poucos homens em sala de aula nas faculdades, com exceção dos cursos que ainda são muito frequentados pelos homens, que é no caso agronomia, engenharia. Quando tem uma, duas mulheres na sala de aula, elas são assim,
as filhas únicas, né? Porque a gente sabe que... Mas a psicologia, por exemplo, a enfermagem, a pedagogia, é um É um curso... paraíso. É o paraíso, Anderson? É. É muito mais mulher do que homem. E a pesquisa do livro aponta que as mulheres, elas têm conseguido, elas são mais propensas a se especializar exatamente nessas áreas que eu acabei de citar, que são áreas tradicionalmente femininas. Que áreas são essas? O ensino, né, que é o magistério ou o ensino, a área de educação, a psicologia, a enfermagem, e a gente sabe que a matemática e ciências são áreas um pouco mais propensas, um pouco mais, a gente se encontra mais foco masculino nesses outros cursos. E aí o livro vai falar sobre adaptação à universidade, que muitos calouros se sentem muito sobrecarregados por causa da vida universitária. Nós falamos sobre isso lá no aspecto físico, quando a gente citou o estresse, quando a gente citou saúde mental, mas aqui está repetindo. E sabe o que é importante? O apoio familiar. O apoio familiar é um fator fundamental para os estudantes que, principalmente para aqueles que moram longe da família. Vocês não imaginam a quantidade de alunos que eu já atendi, não alunos meus só do curso de psicologia, não, mas alunos do Centro Universitário da Univangélica, que vão para o consultório com essa demanda, com essa queixa de depressão. Por quê? Porque está longe da família, porque vem para cá, para Anápolis, fazer faculdade, e a família mora em outro estado, a família mora em outra cidade. E essas pessoas sozinhas aqui, porque, por exemplo, o Anderson veio, mas o Gustavo já estava aqui, ele já tem uma rede de apoio aqui, de amigos, de namorada, né? Agora, tem umas pessoas que vêm de outra cidade e chega aqui e não tem ninguém conhecido. Gente, eu atendi uma moça que faz faculdade no centro universitário, não vou citar o curso, mas ela mora numa kitnet perto da faculdade, e o que ela conhece de Anápolis é, no máximo, o VIP, que é o supermercado que ela vai. Eu perguntei se ela conhecia o shopping, ela falou, aquele ali do VIP? Eu falei, não, tem outro shopping, a cidade tem outros lugares que você não conhece, o Parque Piranga, não conhecia nada, gente, medo, só consegue transitar da casa dela para a faculdade, para o supermercado para comprar o que ela precisa de suprimento e volta para casa. E um pânico, um medo, como se ela estivesse morando, eu fico pensando assim, no Rio de Janeiro. Tamanho medo da violência. Por quê? Porque a cidade dela é uma cidade pequena, de interior. Então a família faz todo sentido quando a família dela vinha passar uns dias com ela. Nossa, ela melhorar, a nota melhora. O sono melhora, a alimentação melhora, a mãe faz comida para ela não tem que fazer. Então, assim, a gente percebe que um dos apoios necessários para essas pessoas, principalmente que moram longe, é rede. Se a família está longe, e aí eu chamo a atenção de vocês, universitários, principalmente do curso de psicologia, sejam rede de apoio. Sabe? Percebam na sala de aula de vocês quem é que mora sozinho, quem é que a família mora longe. Chama para almoçar na sua casa, chama para dormir na sua casa, sabe? Chama para uma festa no fim de semana, porque essas pessoas ficam presas dentro de casa no final de semana. Então, essa adoção, essa interação social, ela é muito importante para auxiliar essas pessoas conseguirem vencer e terminar a faculdade. Tem gente que não termina a faculdade não, que vai embora, que não consegue aguentar o batidão de ficar longe da família, certo? Então, a adaptação à faculdade, ela depende muito da família apoiar de longe e de uma rede de apoio próxima. Então, seria muito importante, eu sei que a gente está numa situação diferente agora, mas quando a gente estiver voltado para o centro universitário, pensem nisso. Acolham as pessoas que moram fora, em outra cidade. Porque hoje, eu tenho aqui, em várias lives, gente que está assistindo a minha aula de outros estados.
A Rayane mesmo, que é do quarto período, né, Anderson? Ela tá lá no Pará, na casa dela, com a filhinha dela do lado dela, super feliz assistindo aula. Mas quando ela tá aqui em Anápolis, ela fica muito para baixo, porque tá longe da filha, tá longe de casa. Então, assim, é importante a gente se oferecer como rede de apoio dos colegas também. Bom, o que acontece com o desenvolvimento cognitivo na universidade? Eu não sei se vocês percebem isso, mas a universidade, o papel dela deve ser esse pelo menos, é de ampliar o seu pensamento. Se você pensava assim, ó, agora você começa a pensar assim. Até a habilidade verbal melhora. Vocês podem perceber, talvez vocês não percebam, mas às vezes a família de vocês fala assim, nossa, mas está falando enjoado, está falando diferente, está com essa conversa de gente de faculdade. Então, gente, é porque a faculdade tem que mudar você mesmo, tem que mudar para melhor. Então, amplia a habilidade verbal, amplia pensamento crítico, amplia raciocínio moral. Tem muito pai e mãe que tem medo de filho fazer, principalmente o curso de psicologia, porque muda o jeito de pensar. Então, a experiência universitária, ela de verdade, ela é inovadora e o desenvolvimento cognitivo de quem faz faculdade, de quem não faz, é diferente. Estou falando alguma coisa errada ou vocês percebem isso também? Só estou vendo as cabeças de lagartixinha fazendo assim. Então tá. Bom, o capítulo se encerra falando sobre a conclusão da faculdade. Já pensou quando estiver chegando no fim, gente? Que você vai concluir o seu curso? Pois é, infelizmente, 1 em cada 4 jovens que inicia a faculdade é que consegue terminar um curso de 5 anos. É muito comum a evasão. Vocês já devem ter percebido, a turma de vocês era bem maior quando começou. Vocês estão no 3º período e ela já está bem menorzinha. Isso é natural de acontecer. E quando a pessoa consegue concluir a faculdade, isso acontece por quê? Porque ela tem motivação própria, ela tem apoio da família e de amigos, ela tem capacidade de se adaptar. Então, necessita muito de força de vontade. E então, vocês vão se sentir vitoriosos quando vocês terminarem o curso de vocês, porque não é fácil. A gente acompanha vocês no dia a dia e a gente que já fez faculdade sabe que não é fácil. E aí, vocês vão deixar de ser estudantes para ingressar no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho, a gente sabe que não é fácil também. E também contribui para o crescimento cognitivo. Algumas pessoas já estão trabalhando, não estão trabalhando como psicólogos, mas têm um trabalho, já estão inseridos no mercado de trabalho. As pessoas, quando elas trabalham, elas também crescem, elas também mudam a maneira de ser, de viver. Por quê? Porque a experiência amplia. Então, o que a gente está falando, pessoal? Que o nosso desenvolvimento cognitivo, ele aumenta à medida que você estuda, à medida que você trabalha, à medida que você se relaciona. Quanto mais complexos os relacionamentos, quanto mais complexo um trabalho que você tem que fazer, mais você vai exigir do seu cérebro e mais o seu lobo frontal vai se desenvolver enquanto adulto jovem. Por quê? Porque o desenvolvimento completo do lobo frontal ocorre agora, enquanto adulto jovem. A nossa cabeça, o nosso cérebro para de desenvolver agora. Então, tudo que vocês puderem ganhar de raciocínio, de cognição, de desenvolvimento, de habilidade, é agora, nessa fase adulto jovem, que vai parar de desenvolver o cérebro. Então, usem o máximo que vocês podem. Utilizem dessa capacidade o máximo que vocês podem. Por quê? Porque aí depois
eu falei agora mesmo, é ladeira abaixo. Memória vai ter dificuldade, corpo vai ter dificuldade e assim por diante. Aqui no livro está falando que essa parte do cérebro também permite que você mantenha uma tarefa na memória de trabalho enquanto você presta atenção em outra tarefa. Ser multitarefa é uma habilidade do jovem, do adulto jovem. Outros aspectos também do adulto jovem é controlar os seus comportamentos, melhorar os seus relacionamentos. Então, tudo isso que a gente está falando faz parte do desenvolvimento cognitivo do adulto jovem. Bom, pessoal, aí no próximo capítulo, que é na próxima aula, a gente vai falar sobre o desenvolvimento psicossocial do jovem. Como se relacionar? Porque a gente acabou agora a aula falando que é possível melhorar as relações. Então, nós vamos falar desses relacionamentos. De quem que nós vamos falar na próxima aula? Do adulto jovem se relacionar com os seus pais, dele se relacionar com os seus pares, né, com as amizades, o relacionamento amoroso e assim por diante. Então, eu quero encerrar essa nossa aula de agora, agradecendo a vocês que participaram. Vou deixar também aberto se alguém tiver algum complemento, alguma observação para fazer. Não? Tudo ok? Beleza, então. A gente se encontra na quinta, na aula de Ser Psicólogo 3, mas em desenvolvimento a gente continua esse assunto na próxima segunda-feira, tá bom? Um abração, boa semana para todo mundo. Obrigado, se cuide, para você também. Fiquem em casa. Já trabalhar. Beijo, tchau. Tchau, tchau.